Olá pessoal, sejam bem-vindos à nona semana do nosso curso de gerenciamento de projetos baseado no PMI. Aqui é o Matheus e hoje falaremos sobre comunicação e stakeholders. Antes de entrarmos no tema, como de praxe, vamos ver um pouquinho, tentar relembrar um pouco o que foi a última semana. Última semana falamos sobre gerenciamento de aquisições e recursos humanos. Então, o que é o gerenciamento de aquisições e o que é o gerenciamento de recursos humanos? Quais são os principais tipos de documentos em um processo de aquisição? Vocês lembram lá da RFP e RFQ? O que é cada um deles? O que é a SOW, ou Statement of Work? Qual é o papel do gerente de projeto em relação ao processo mobilizar a equipe? E quais os tipos de contratos que aprendemos? Qual a importância de contratos no gerenciamento de projetos e no processo de aquisições? Pense um pouco sobre cada um desses temas, reflita um pouco e vamos dar então continuidade à aula de hoje. A agenda, então, a gente olhar um pouco para gerenciamento de comunicação, passando aí pelos principais processos de gerenciamento de comunicação, e depois entrar em gerenciamento de stakeholders. Por que essas duas áreas estão juntas nessa aula? Gerenciamento de stakeholders antes estava com grande parte das atividades estavam dentro de gerenciamento de comunicação, isso na quarta edição do PMBOK. Na quinta edição houve essa separação devido à grande importância que vem se dando aos stakeholders no projeto. E aí criou-se essa nova área do conhecimento e separou aí do gerenciamento de comunicação. Mas ambas são bem parecidas, tá? Então o que é o gerenciamento de comunicação? Como está dentro do PMBOK hoje? O gerenciamento de comunicação são os processos aí voltados para gerenciar a comunicação do projeto, onde eu tenho o planejamento do gerenciamento das comunicações, ou seja, como que eu vou realizar essas comunicações no meu projeto, o gerenciamento das comunicações e o controle das comunicações no projeto. O que é o plano de comunicação? O plano de comunicação ele vai ter todos os requisitos de comunicação dos stakeholders, ou seja, o que cada stakeholder tem que saber em que momento e qual que é o nível de informação que cada um vai receber. Né? As informações demandadas, conteúdo, formato, nível de detalhamento e frequência de distribuição dessas informações. Quem são os destinatários das informações? As responsabilidades e esquema de escalada da informação. Meios de comunicação e tecnologias adotadas, será por e-mail, por telefone, por carta, será através de reuniões, etc. Diretrizes de reuniões, métodos para a visualização do plano e um glossário geral sobre os termos do plano de gerenciamento do projeto como um todo. Ele faz parte também deste plano de gerenciamento do projeto. Né? Quando eu falo em distribuição das informações dentro da execução, o que é distribuir informações? É tornar disponíveis às partes interessadas as informações relevantes no momento oportuno. Então, é papel do gerente do projeto estar disponibilizando aos stakeholders, baseado no plano de comunicação, as informações necessárias no momento que são necessárias para os stakeholders. Então, o gerente do projeto deve responder às solicitações de informações não previstas e deve utilizar-se de reuniões, apresentações, ferramentas como e-mail, correio de voz, teleconferência, ferramentas de gerenciamento de projetos, ou seja, escritórios virtuais, para distribuir essas informações por todos os stakeholders do meu projeto. Como que funcionam as reuniões? Existem alguns tipos de reuniões que estão em todos os projetos. As principais são uma reunião de kick-off meeting, que é a reunião de lançamento do projeto, que é a primeira reunião que a gente faz em um projeto. Reuniões de acompanhamento, que são as follow-up meetings, registro e acompanhamento de pendências, levantamento e registro de lições aprendidas, acompanhamento e registro de mudanças, entregas de deliverables ou entregas, encerramento das fases do projeto, end-up meeting, crises. Todos esses eventos, normalmente os gerentes de projeto chamam reuniões com os stakeholders para passar um overview do que está acontecendo com o projeto. Reuniões mal planejadas e mal conduzidas podem gerar uma perda de credibilidade do gerente do projeto, uma transmissão da mensagem errada, perda de tempo dos constituintes e desmotivação e improdutividade da equipe. Como que a gente faz uma reunião? Né? Primeira coisa é planejamento. Né? Planeje a sua reunião. Coloque lá, planeje o objetivo, os assuntos a serem tratados, quem serão os participantes, data e horário. Né, tem bem fixa a data e o horário já pré-estabelecido com todos os participantes e buscar confirmado, local, a pauta da reunião, quem conduzirá, responsabilidades dos participantes e regras de divulgação, se será por ata, por e-mail, ata assinada, etc.
né? Esse planejamento é essencial para não se perder tempo em reuniões de projetos. Ainda mais que projetos existe normalmente o tempo é curto, é fundamental ter esse tipo de planejamento. Como é realizar a condução da reunião? Primeiramente, reafirme os objetivos da reunião, assuntos e responsabilidades. Incentive a participação de todos. Faça uma gestão do tempo. Se marca 1 hora de reunião, faça a reunião em 1 hora. E resuma no final os objetivos atingidos, os próximos passos e responsabilidades. E crie a ata da reunião. Para acompanhar depois o resultado da reunião, distribua a ata e acompanhe a divulgação dos status dos próximos passos. Tá? Uma das reuniões bem importantes é o Kickoff Meeting, né? O que é o Kickoff Meeting? Qual que é o propósito dessa reunião? Normalmente, a propósito do Kickoff Meeting é dar o início ao projeto, explicar quais são os requisitos do projeto, quais são as restrições do meu projeto, pontos de oportunidade, apresentar já um pré-cronograma, apresentar aí uma pré-declaração do escopo. Quem deve estar presente? Os principais stakeholders. Qual vai ser o tom da reunião? Normalmente o tom, eu costumo fazer reuniões de kickoff a portas fechadas, né? Que é aquele tipo de reunião onde só termina a reunião quando todos estiverem cientes do que vai acontecer. Será preciso usar ferramentas de motivação de trabalho na equipe? Isso é uma coisa que você pode pensar em relação à reunião de kickoff. Que materiais de apresentação serão necessários? Né? Você define também quais são os principais materiais de apresentação dependendo do projeto. Quem vai estar envolvido na preparação da reunião? Normalmente se envolve aí o gerente do projeto e os membros da equipe para preparar essa reunião. Quanto tempo será necessário para preparar a reunião? Depende do tamanho do projeto, né? Não gosto de fazer reuniões de mais de 1 hora de duração. Porém tem reuniões que vão durar 3, 4 horas, dependendo aí do tamanho do projeto. Considerando o cronograma de restrições de recursos, quanto esforço pode ser dedicado à reunião? Essa é uma reunião inicial, então todo o esforço deve ser dedicado a esse tipo de reunião, para que todos estejam na mesma página e o projeto possa ser realizado aí de uma maneira clara por todos que estão participando deste projeto. Tá? Falando um pouquinho agora sobre gerenciamento de stakeholders, né? O que é o gerenciamento de stakeholders? O gerenciamento de stakeholders é fazer uma gestão de todos esses caras, de todos esses entes, e todas as instituições e pessoas e profissionais que estão de alguma maneira envolvidas com o projeto. Né? Normalmente stakeholders podem ser primários ou secundários. Né? O que são os stakeholders primários? São todos aqueles stakeholders que estão diretamente envolvidos com o projeto, e os secundários são aqueles stakeholders que são impactados de alguma forma pelo projeto, mas não estão diretamente envolvidos com o desenvolvimento do projeto. Tá? Quais são os processos para gerenciamento de stakeholder? Existe um processo que está aí na fase de iniciação do projeto, que é o identificar as partes interessadas. Esta aqui está junto com o desenvolvimento do Project Charter, ou do termo de abertura do projeto. Né? Que é identificar realmente quem são os meus stakeholders primários e quem são os stakeholders secundários do meu projeto. Essa é a primeira coisa que a gente realiza no projeto junto com o termo de abertura. Né? Feito a identificação das partes interessadas, dentro do planejamento nós temos o planejar o gerenciamento das partes interessadas, que é onde eu vou criar o plano de gerenciamento das partes interessadas, onde eu vou colocar lá como que essas partes interessadas serão comunicadas, puxando muito do que foi discutido no plano de comunicação. Dentro da parte de execução tem o gerenciar o engajamento das partes interessadas, onde eu vou efetivamente estar buscando que essas partes interessadas tenham participação no meu projeto. Ou seja, papel do gerente do projeto, buscar a participação e estar sempre comunicando esses stakeholders e chamando os stakeholders para o desenvolvimento do projeto. E por último eu tenho controlar o engajamento das partes interessadas, que é efetivamente ter informações sobre o desempenho do trabalho e ter informações sobre o quanto esses stakeholders estão engajados no meu projeto ou não. Ou seja, o quanto eles estão sendo comunicados e participando do meu projeto. Ok, pessoal? Por hoje então é só. Essa é a nossa última aula. Falamos então sobre todas as 10 áreas do gerenciamento de projetos. Semana que vem iniciaremos aí a aula do Project. Dê uma olhada na apostila, vocês têm um vasto material para estudo. Façam as atividades. Um grande abraço e até a próxima semana.